Você já se perguntou por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele se tornaria Satanás? Se Deus é onisciente, por que permitiria que um ser tão poderoso se rebelasse? Essa é uma das questões mais profundas da fé cristã e a resposta vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, você vai descobrir a explicação que ninguém está contando. Vamos explorar a verdade por trás da criação de Lúcifer, sua queda e o grande propósito de Deus por trás de tudo. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que aprofunde sua jornada espiritual. E claro, quero saber sua opinião nos comentários. Você acredita que Deus já sabia da queda de Lúcifer antes mesmo de criá-lo? Desde o princípio, Deus criou todas as coisas com um propósito. O universo, os anjos, os seres humanos, tudo foi feito de forma perfeita. Mas se tudo que Deus cria é bom, como pode ter surgido o mal? E mais intrigante ainda, por que Deus criou Lúcifer, sabendo que ele se tornaria o adversário? A resposta começa na própria natureza de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, e por isso ele não cria seres programados para obedecê-lo cegamente. Amor verdadeiro só pode existir quando há liberdade de escolha. Lúcifer não foi criado como o diabo. Ele foi criado como um ser glorioso, dotado de sabedoria e esplendor. Em Ezequiel, encontramos uma descrição impressionante. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o cobriam. Você era ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Isso significa que Lúcifer ocupava uma posição altíssima na hierarquia celestial. Ele estava entre os seres mais poderosos já criados. Mas a grande questão não está apenas no poder que ele possuía, e sim no fato de que ele tinha algo fundamental, o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado essa liberdade, Lúcifer não poderia ter escolhido entre permanecer fiel ou se rebelar. E aqui está o mistério mais profundo. Deus sabia da queda, mas ainda assim permitiu sua existência. Por quê? A resposta está no grande plano divino. Deus não teme a rebelião de ninguém, porque sua justiça e soberania sempre prevalecem. O próprio fato de permitir a liberdade de escolha mostra que Deus deseja uma relação genuína com suas criaturas, e não uma submissão forçada. Antes de se tornar Satanás, Lúcifer era um dos seres mais gloriosos já criados por Deus. Seu nome significa portador da luz, ou estrela da manhã, um reflexo de sua grandiosidade. Ele não era apenas um anjo comum. A Bíblia nos revela que Lúcifer tinha uma posição de altíssima honra no céu. No livro de Ezequiel, encontramos uma descrição poderosa sobre ele. Você era ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e andava entre as pedras de fogo. Isso indica que Lúcifer não apenas servia a Deus, mas tinha acesso direto à sua presença. Ele era um querubim ungido, um ser celestial de altíssima hierarquia, encarregado de proteger e refletir a glória de Deus. Sua beleza era incomparável, sua sabedoria era imensa e sua posição no céu era uma das mais elevadas. Muitos estudiosos acreditam que ele poderia ter liderado a adoração celestial. Imagine um ser com uma aparência deslumbrante, coberto de pedras preciosas, irradiando luz e majestade. Tudo nele refletia a perfeição divina. Mas essa mesma glória que ele possuía se tornaria o motivo de sua ruína. O orgulho começou a crescer dentro dele. Seu coração se encheu de vaidade ao contemplar sua própria beleza. Em Isaías, encontramos o pensamento que surgiu em sua mente. Subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo, serei como o Altíssimo.
Aqui está a raiz de sua queda. Ele não queria apenas servir a Deus. Ele queria ser como Deus. Ele não aceitava ser uma criação, por mais gloriosa que fosse. Ele desejava o trono. Mas se Lúcifer tinha tudo, por que escolheu se rebelar? O conceito de livre-arbítrio é uma das chaves para entender por que Deus criou Lúcifer com a capacidade de se rebelar. Se Deus é todo-poderoso, por que permitir que um ser tão exaltado pudesse se desviar de sua vontade? A resposta está na própria natureza do amor divino. Deus não cria seres automáticos, incapazes de escolher. Ele não deseja uma adoração forçada, mas uma relação genuína, baseada na escolha livre. O amor só é verdadeiro quando há liberdade para escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Esse princípio não se aplica apenas aos seres humanos, mas também aos anjos. Em Deuteronômio, vemos a importância da escolha. Eu te ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa passagem reflete a essência do livre-arbítrio, a capacidade de escolher o caminho do bem ou do mal. Deus não impôs um destino a Lúcifer, mas lhe deu a liberdade para escolher entre obedecer ou rebelar-se. E essa liberdade é o que torna a história da criação tão fascinante. Se Deus tivesse criado Lúcifer sem essa liberdade, o amor entre eles seria forçado, e não haveria a verdadeira glória de adoração. Lúcifer poderia ter escolhido servir a Deus com toda a sua beleza e sabedoria, mas, ao contrário, ele escolheu desobedecer. É aqui que entra o grande propósito de Deus. Ele sabia que essa escolha seria feita, mas, ao permitir a rebelião, ele estava estabelecendo o palco para revelar seu caráter divino, sua justiça, misericórdia e soberania. Deus sempre escolhe a liberdade, pois é através dela que o amor e a verdadeira adoração se tornam possíveis. O orgulho de Lúcifer não foi algo que se desenvolveu da noite para o dia. Como muitos seres humanos, ele começou com um pensamento pequeno, mas à medida que seu poder e beleza cresciam, também cresciam suas ambições. A Bíblia nos revela o que aconteceu em sua mente e como ele começou a conspirar contra Deus. Em Isaías, Lúcifer afirma: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Essas palavras marcam o início de sua rebelião. O que Lúcifer queria não era apenas ser igual a Deus, mas tomar o seu lugar. O que antes era uma relação de perfeita adoração e serviço a Deus, agora se transformou em uma luta pela supremacia. Lúcifer não aceitou sua posição, e foi aí que a tragédia celestial começou. Mas Lúcifer não estava sozinho em sua rebelião. A Bíblia relata que ele arrastou 1/3 dos anjos do céu com ele. A soberba de Lúcifer era tão contagiante que outros anjos, que também foram dotados de livre-arbítrio, se rebelaram contra Deus. Isso resultou em uma guerra celestial. João, no livro de Apocalipse, descreve esse confronto. Houve, então, uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem foi mais encontrado lugar para eles no céu. A luta no céu foi intensa, mas Deus, com seu poder absoluto, não foi derrotado. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados, e essa rebelião terminou com a expulsão de todos os anjos caídos do céu. Eles foram lançados para a terra, onde passaram a ser conhecidos como demônios, prontos para cumprir sua missão de adversários do povo de Deus. O que podemos aprender com esse evento cósmico? Que por mais grandioso que um ser seja, o orgulho e a busca pelo poder absoluto levam à queda. Mas essa história não termina aqui. A rebelião no céu teve consequências profundas, não apenas para os anjos, mas também para a humanidade. A queda de Lúcifer não foi apenas uma tragédia celestial. Suas consequências reverberaram através de toda a criação.
Quando ele e os anjos rebeldes foram expulsos do céu, algo mudou profundamente no mundo espiritual e também no mundo físico. A Bíblia nos conta que, após a sua derrota, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, passou a ser o príncipe deste mundo. Isso significa que ele se tornou um adversário constante de Deus e da humanidade. Em João, Jesus declara: agora está sendo julgado o mundo. Agora, o príncipe deste mundo será expulso. O impacto da queda de Lúcifer foi imediato. Satanás não só perdeu seu lugar no céu, mas passou a exercer um domínio de destruição sobre o mundo. A partir desse momento, ele se tornou o inimigo de tudo o que Deus havia criado, incluindo o ser humano. Sua missão: corromper e afastar as criaturas de Deus, levando-as a escolher o mal em vez do bem. Foi essa queda que gerou o mal, o sofrimento e a morte. Antes da rebelião de Lúcifer, o mundo era perfeito, sem pecado, sem dor e sem separação de Deus. Porém, com a chegada do pecado ao mundo, através da ação de Satanás, a humanidade foi afetada de maneira irreversível. Em Gênesis, vemos a tentação de Adão e Eva, que foi conduzida diretamente pela manipulação de Satanás. Então a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comam de toda a árvore do jardim? Esse momento de tentação foi a primeira grande consequência da rebelião de Lúcifer. O pecado entrou no mundo e corrompeu toda a criação. A relação íntima entre Deus e o ser humano foi quebrada, e o sofrimento e a morte começaram a fazer parte da realidade humana. Mas as consequências não se limitam apenas ao domínio de Satanás sobre o mundo. Sua queda também afetou a criação no sentido mais amplo. A natureza passou a estar sujeita à corrupção, e os seres humanos perderam o livre acesso ao paraíso. A luta espiritual que agora vivemos é uma herança dessa batalha cósmica entre Lúcifer e Deus. Apesar de Satanás ter ganhado terreno, é importante lembrar que Deus tem um plano maior. Ele sabia de toda essa queda, mas sabia também que sua justiça e misericórdia prevaleceriam. Se Deus é onipotente e sabia que a queda de Lúcifer e o sofrimento do mundo viriam, por que ele permitiu que isso acontecesse? Esse é um dos dilemas mais profundos da teologia, e a resposta está no entendimento de como Deus lida com o mal e com a liberdade. Deus não criou o mal, mas permitiu sua existência como uma consequência do livre-arbítrio. O mal, nesse sentido, não é algo que Deus queria, mas sim algo que surgiu quando seus seres criados, com a liberdade de escolha, optaram por rejeitar sua bondade e ordem. No entanto, Deus sabia que, mesmo diante da rebelião de Lúcifer, ele teria o controle absoluto sobre o futuro e a vitória final. Deus permitiu a queda para que pudesse revelar sua verdadeira natureza, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia e, acima de tudo, seu amor. Se não houvesse a escolha de obedecer ou desobedecer, o amor de Deus não teria o mesmo valor. O amor só é genuíno quando existe a possibilidade de rejeição, e isso inclui a rebelião de Lúcifer. Em Romanos, encontramos a confirmação de que até mesmo as escolhas erradas podem ser usadas por Deus para cumprir seus propósitos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o mal resultante da rebelião de Lúcifer foi, de certa forma, incorporado no plano divino. Deus permitiu que a história seguisse seu curso, sabendo que, ao final, a vitória seria dele e que o mal não prevaleceria. A rebelião, portanto, se torna uma parte do plano redentor de Deus, que culmina na vitória de Cristo sobre as forças das trevas. Jesus veio ao mundo como a encarnação do amor e da verdade, oferecendo redenção à humanidade que havia caído no pecado e restaurando o que o inimigo havia corrompido. Esse plano de salvação era a resposta divina à rebelião de Lúcifer.
A história de Lúcifer, que começou nas alturas da glória celestial, terá um fim definitivo e irrevogável. Embora ele tenha causado tanta dor e destruição ao longo da história, a Bíblia é clara quanto ao destino final desse ser que se rebelou contra Deus. Sua jornada terminará não com vitória, mas com a justiça de Deus sendo estabelecida para sempre. Em Apocalipse, vemos uma imagem poderosa e definitiva do fim de Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Este versículo nos revela o destino final de Lúcifer. Ele será lançado no lago de fogo, o lugar de punição eterna, onde ele não poderá mais influenciar ou enganar ninguém. A sua rebelião e sua liderança sobre os demônios terão um fim total, e ele, juntamente com aqueles que seguiram seus caminhos, será eternamente derrotado. Mas o que podemos aprender com esse final? Antes de mais nada, é importante entender que o castigo de Lúcifer não é apenas uma consequência, mas uma expressão da justiça divina. Deus, sendo santo e justo, não pode permitir que o mal continue por toda a eternidade. O sofrimento que Lúcifer causou ao longo dos séculos será finalmente reparado, e Deus, em sua perfeição, eliminará de uma vez por todas a presença do mal. Por mais que Satanás tenha sido derrotado no céu e ainda busque causar destruição na terra, seu destino já está selado. A vitória de Cristo sobre as forças das trevas na cruz é a garantia de que no final o mal será erradicado e a justiça será restaurada. A Bíblia afirma em Apocalipse: "E olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome de seu Pai escrito na testa." A vitória de Cristo é absoluta, e no final será ele quem reinará, soberanamente, estabelecendo seu reino eterno de paz e justiça, onde o mal não terá mais poder. Lúcifer, o portador da luz que virou o príncipe das trevas, será finalmente derrotado, e a criação, redimida pelo sacrifício de Cristo, viverá para sempre na presença de Deus. A queda de Lúcifer, portanto, não é apenas uma história de derrota, mas um lembrete de que Deus, por mais que permita que o mal tenha um tempo limitado, é soberano sobre toda a criação. No final, o mal será vencido e a glória de Deus será estabelecida para sempre. A história de Lúcifer, o queda e seu destino final, nos ensina várias lições profundas. Embora sua rebelde busca por poder tenha iniciado como um desafio direto à autoridade divina, ela também abriu o caminho para a revelação do amor, da justiça e da misericórdia de Deus. Deus, em sua soberania, permitiu que Lúcifer tomasse suas próprias decisões, mas usou essa liberdade para revelar a profundidade do seu plano redentor. Primeiramente, a história de Lúcifer nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus não nos criou para sermos marionetes, mas seres com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Assim como Lúcifer usou sua liberdade para se rebelar, nós também somos chamados a fazer escolhas, sendo responsáveis pelas consequências dessas decisões. Isso é vital para a nossa jornada espiritual. Em segundo lugar, o mal, embora presente no mundo, nunca escapou ao controle de Deus. Ele sabia que a queda de Lúcifer e a entrada do pecado no mundo trariam sofrimento, mas também sabia que isso serviria como o palco para a sua grandiosa obra de redenção. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas a derrota do mal no presente, mas a vitória definitiva, que será consumada no fim dos tempos. A vitória de Cristo sobre Satanás nos dá uma esperança inabalável. Embora o mal ainda cause dor e sofrimento, seu fim já está determinado. Assim como Satanás será lançado no lago de fogo,
Todos os que seguem o caminho de Cristo são chamados para viver eternamente na presença de Deus, livres de todo o mal. Dicas práticas para aplicar esse conhecimento em sua vida. Escolha a obediência. A história de Lúcifer nos lembra que o orgulho e a rebelião contra Deus trazem apenas destruição. Faça escolhas que honrem a Deus e que busquem sua vontade. Confie no plano de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem desoladoras, lembre-se de que Deus tem um plano perfeito. O mal não tem última palavra. A vitória final de Deus é certa. Viva na esperança da redenção. A vitória de Cristo já foi consumada. Isso nos dá a confiança de que, independentemente das dificuldades atuais, o fim será glorioso para aqueles que estão em Cristo. Seja vigilante contra as mentiras de Satanás. Satanás é um enganador. Sempre que ele tentar induzi-lo ao erro, lembre-se de que Jesus já venceu no Calvário. Rejeite as mentiras do inimigo com a verdade da palavra de Deus. Lúcifer, o anjo da luz, escolheu se rebelar contra Deus, e sua queda trouxe consequências profundas para o céu e a terra. No entanto, Deus, em sua sabedoria infinita, usou até mesmo o mal para cumprir seus propósitos eternos. A vitória de Cristo sobre Satanás, culminada na cruz, nos garante que, embora o mal tenha seu tempo, ele será erradicado para sempre. Nossa esperança está em Cristo, e nossa responsabilidade é viver em obediência, confiança e vigilância.